5 dias do brasileiro. E começa a especular nomes de treinador. Só que não definiu o Abel, não definiu o executivo, para depois definir o treinador. E já tem até sondagem pipocando, empresários mandando de jogador. Então, está muito atrasado o Internacional. Nós saímos de um caos há poucos dias atrás. Estamos há 45 dias, não nos programarmos, para entrarmos no caos outra vez. Pois é. Sonda, o Abel ele segue apenas com comissão da sua confiança, é isso? Ele escolhe a comissão? Pois é, Gamba, as informações que a gente tem vão nesse caminho, né? Que o Abel gostaria de se cercar de homens de confiança, que o Abel gostaria de ter um executivo que ele confiasse. Ele, por exemplo, teve uma boa relação com o Mazuco nessa semana em que esteve por lá, gostou do trabalho do Mazuco, embora o Mazuco seja um cara muito criticado internamente, foi um cara muito criticado pelas últimas janelas de transferências. E o D'Alessandro era justamente esse cara de confiança que o Abel tinha no Internacional. Então a informação é justamente essa, de que ele gostaria até, quem sabe, de alguém da oposição. Porque não é segredo para ninguém, Gamba, que o Abel ele tem uma relação muito forte com o pessoal do MIG, que é o Movimento Intergrande, que tem lá o Fernando Carvalho, o Roberto Melo, o Alexandre Chaves Barcelos, que hoje são da oposição do Internacional. Então o Abel ele tem essa relação histórica com o pessoal desse movimento e gostaria que alguma figura desse movimento pudesse estar também nessa gestão na próxima temporada. E isso acaba até dificultando a permanência do Abel. Eu não sei se dificulta, tá? Porque a partir do momento que o presidente chama lá na sala dele, foi segunda-feira ou terça-feira, os antigos presidentes, que são lideranças importantes dentro do clube, na parte política, e que são, na maioria, 2 ou 3 são do MIG, ele abriu esse precedente para uma volta de alguém nesse momento do Internacional, de transição, de troca de treinador, de troca de diretoria, de troca de vice-presidente. Eu estou falando no achômetro, tá? Mas quando o presidente convoca presidentes ilustres da história do Internacional, que são da oposição ou são do MIG, isso é assim... Então, mas quais são do MIG, realmente? O Fernando Carvalho é MIG, o Medeiros. O Medeiros. Medeiros não é mais. Não é mais? Já foi. Mas é oposição. Não, o Medeiros não é a a situação. Mas é isso que eu sempre, há 3, 4 semanas atrás, Bruno, tu falasse uma coisa que pra mim esse negócio do dirigente político, dessa coisa da política, se o cara é bom e ele tem que estar dentro do clube, essas divisões políticas estão acabando com vários clubes do Brasil, não só o Internacional. Se tu tem um vice-presidente que é bom pra caramba, que pode ali ajudar, porque, cara, parece que hoje, tá, o clima tá falei, semana de alívio, torcedor, mas foi um caos. O Inter era pra estar na segunda divisão hoje. Pelo que foi feito, era pra estar na segunda divisão. Foi um jogo que mudou tudo. Um jogo foi o Abel, o D'Alessandro, o Mazuco. Aconteceu. Só que, gente, nós estamos há 45 dias, não estamos mais há 4 meses do brasileiro. É 45 dias onde não se tem, ainda não sabe quem vai ser o diretor. E tu acha que quando a gente escolhe assim, rápido, a chance de acerto ela é menor. Tem mais chance de erro. Não sabe quem é o treinador, não sabe quem é o treinador, quem vai ser o diretor, quem é o vice-presidente. E outra coisa, Magrão, será que realmente o presidente do Inter tem convicção que o Abel é o dirigente? Ou ele está simplesmente surfando no hype do Abel? Porque até então ele não pensava tanto assim no Abel. Ele até fez uma tentativa anterior. Vou fazer a defesa. O Abel ele já está sendo cotado há mais de um ano para ser dirigente. Quando eu estava no Internacional, uns 2 meses antes da minha saída, logo após a enchente, se teve uma reunião, o presidente viajou até Rio de Janeiro, eu estava sabendo, e o Abel seria esse coordenador. Bom, então já é algo que já vem de longo prazo. Então, eu encontrei o Abel em uma outra oportunidade, num voo também, e ficamos conversando quase por meia hora, quase o voo todo, trocamos e ficamos conversando, e já tinha esse interesse, e sim, já tem há muito tempo o interesse do Abel, por mais que ele não quer ser treinador, mas o Abel tem uma relação de gratidão com o Internacional que não foi surpresa essa volta dele para uma semana. Sim. Quem conhece ele sabia que ele... E eu acredito, assim,
que ele quer estar próximo do Inter. E como o Sonda falou, eu não acho que a questão dele... Eu não sei se o Abel ia pedir isso, tá? Ah, eu quero esse cara da oposição dentro. Não. Acho que ele nem tem esse Ele nem tem esse perfil. Não, ele poderia sugerir alguém, mas o não, Abel acho vai que- querer alguém de confiança. Sim. Só que quando se quebra algo como se quebrou, sai no domingo, naquela festa, eles todos abraçados, tá aí, Mazuco, todo mundo abraçado. E no domingo, na segunda-feira, vem a demissão do Mazuco. É forte isso. Tá, mas não tem como continuar o Mazuco, né? Tudo bem, não tem, mas o que eu quero te falar é o seguinte. Se não... É que o Abel precisa entender isso também. mas, E o próprio D'Alessandro. Mas beleza. Foi Porque avisado... assim, foi uma festa de alívio, né, Magrão? Tudo não foi uma bem. festa de conquista. O que eu te falando é o seguinte, Deu eu não tudo posso- errado pro Inter. eu não posso estar bebendo na mesa com você hoje. Eu tenho que saber hoje, se eu tô bebendo contigo, tomando aqui, bebendo, tomando a cerveja de vinho contigo, sabendo que eu tô fora. Eu não posso estar com você bebendo e amanhã ficar sabendo que eu tô fora. E pelo que a gente entendeu do D'Alessandro, ele ficou sabendo depois do que o Ganso estava fora. Isso podia ter sido como... Eu achei estranho, porque eu falei... Quando o Dali saiu, eu falei até ontem, saiu caminhando nas rádios, falei, já sabia que estava fora. Já estava tudo organizado. Mas não. Mais uma vez foi algo que foi feito... Mas ele não foi mandado embora. Quem foi mandado embora foi o Mazuco. Foi o perfeito? Mazuco. Tá, mas olha só, como que o presidente, em meio a uma grande decisão, vai avisar o Mazuco, ó, tu tá fora segunda-feira. Cara, era um momento de mobilizar. Era um momento de mas todo mundo junto mas, em prol mas de conseguir o objetivo. Tá, mas no domingo, Terminou o objetivo, quem é o caiu cara ou do não, D'Alessandro? se toma Quem decisão. quem era o cara que estava ali dando a cara ao presidente o tempo todo? Não digo presidente, para diretoria. Era esse cara, era o D'Alessandro. Sim, mas ele não foi mandado embora. Quem foi mandado Mas embora ele, foi o Mazuco. tudo bem, mas ele tinha que ser Ele comunicado que o Mazuco... tinha que ter se conversado ter- antes, Claro, isso tinha pode que ser. ter na sexta-feira Por já... isso que o D'Alessandro já- se sentiu traído. Na sexta-feira já começado a ensaiar, cara, olha assim, ó. Pô, a gente, se a gente não cai, se a gente não ficar, a gente cair, a chance de você sair é essa, do Mazuco. Mesmo vai ser difícil segurar o Mazuco, Sim. mesmo a gente permanecendo. Entendi agora. Você é meu homem de tudo- confiança e eu tu- vou te avisar antes do que vai acontecer. É tudo uma construção pro cara não ser pego. E quando se fala de futebol, tem vaidades, cara. É fato isso. Todo mundo tem vaidade. Então, eu não me espantei a situação do D'Alessandro ter saído. Depois eu fui falar com outras pessoas. Não falar, conversamos com amigos em comuns, que eu tenho amigos lá dentro que eu gosto muito. E realmente foi isso. O D'Alessandro foi comunicado, não aceitou essa situação. Cara, eu Mas acho assim- assim, ó. Não, Eu não, acho assim, falando um pouco do Abel, ontem a gente falou, né? Eu falei do Abel, acho que ele não tá. Na cabeça do Abel, ele não está se sentindo seguro para voltar para o Internacional. Por vários fatores. Né? Não sei, eu não estou lá dentro, mas provavelmente foi o D'Alessandro que eu acho que falou assim, cara, vamos trazer o Abel. É a única forma da gente sair dessa situação é trazer o Abel. E quando o Abel vê que o D'Alessandro não permanece no Inter, ele começa a falar assim, cara, será que é isso que eu quero para mim? Eu vim aqui, prestei um favor para o Internacional de tirar o Inter dessa situação, por amar o clube, pela história que ele tem no clube. Ele conseguiu, com isso ali, conseguiu fazer o Inter não ir para a segunda divisão, e ele pegou e voltou para o Rio de Janeiro. Fiz o meu dever, o Inter já fez muito por mim, eu dei minha parcela de contribuição para o Inter e voltei para o Rio de Janeiro. Sinceridade, o Abel não quer, gente. Ele está tentando ser convencido para voltar para o Inter. Essa conversa já vem de anos. Ele não quer. Eu vou na linha do Sonda, assim. Ele não quer, Magro. Já tinha um movimento trazer o Abel. E ele nunca esse veio. movimento não foi só o D'Alessandro, tá ligado? Sim, já não, tinha entendo. esse Não, mas é que movimento. agora foi Não, mas foi diferente. pontual, foi uma necessidade, foi uma Tá, não, mas assim, urgência. eu Agora acho foi que assim, ó, diferente, o que o entendeu, Magrão, Magro? Foi uma o que o urgência. Magrão coloca e o Sonda também traz como informação é importante. Já há um desejo do presidente mais antigo. Então, não dá para negar que há uma convicção do presidente em ter o Abel na diretoria. Só que está muito claro que para ter o Abel na diretoria, ele precisará entregar ao Abel pessoas de Perfeito. confiança do Abel. Isso, Por quê? Porque o Abel não confia no presidente. É isso E está aí. correto o Abel. E porque lá no ele tá início... inseguro, né, Bruno? Perfeito. Ele tá inseguro. É, E, mas, não, e Bruno- corretamente inseguro. Porque lá no início da gestão, o presidente tirou o Abel para colocar suas convicções. Não, mas- Então ele não confia no presidente. E agora, o que tu tá trazendo, Magrão, o presidente não chamou o D'Alessandro em nenhum momento para dizer. Acho que isso realmente ele poderia Eu ter acho, feito. tá? Eu não tô afirmando Não, isso. perfeito. É, É uma um leitura, feeling de é quem... De leitura de quem Sim. viveu dentro do futebol, E que que- vive futebol. e que eu acho que faz sentido. E que tem essa coisa entre nós do futebol, da coisa tipo... das coisas ser falado antes. Sim. Não, é que assim, ó, se ele queria realmente o D'Alessandro como braço direito dele pro ano que vem, ele poderia ter chamado o D'Alessandro e falado, olha, D'Alessandro, tu vai ficar aqui comigo
mas amanhã nós precisamos, pela situação, tudo que aconteceu, desligar o Mazuco. Não dá, não tem clima para Precisamos permanecer. falar sobre o Mazuco, ensaia. O Bisol também não vai ficar, entendeu? Mas eu quero que você fique, então eu já estou te antecipando. Agora, o D'Alessandro não pode querer simplesmente, isso eu concordo. Agora, o D'Alessandro não pode querer simplesmente que o Mazuco fique. Ah, não, se o Mazuco tá fora, também tô fora. É que então eu acho que a gente está partindo Não é? talvez de uma premissa errada de que o presidente faria a questão da permanência do D'Alessandro. Porque a informação que a gente tem também em relação a isso é que já havia uma pressão muito forte interna, de pessoas próximas ao presidente pela demissão do D'Alessandro. Isso. Então não é assim, o presidente tem convicção na permanência do D'Alessandro. Não, o D'Alessandro ia ficar muito mais pela questão do Abel, pela relação dele com o Abel, para que o Abel permanecesse. Isso. Mas o trabalho do D'Alessandro também já era contestado, tanto é que o presidente ele tenta convencer o D'Alessandro a ficar, mas não é aquela coisa de, meu Deus, o que eu vou fazer agora sem o D'Alessandro? Falar agora, não, o D'Alessandro já vinha sendo pressionado. Sonda, o que eu vou falar agora é informação. Tá? Internamente, estavam arrebentando com o D'Alessandro internamente. E ele estava sentindo isso. Ele estava chateado porque assim, ele aceitava a crítica externa. Mas ele não gostou das críticas internas de pessoas que estavam perto dele no início. Foram pessoas que trouxeram ele, que estavam do lado dele e estavam criticando internamente. Quando você traz isso, as coisas começam a fazer muito sentido. Porque a chateação dele, a crítica externa, tá tudo certo. Isso faz parte do contexto do futebol, quem trabalha no futebol. Mas estava tendo crítica de pessoas que até ontem, quando ganhou o Gauchão, estavam abraçados com ele. Mas assim, vamos analisar do ponto de vista de construção desse Inter para 2026. Apesar de toda a pressão que vocês falam aqui, eu não acredito que o presidente Alessandro Barcelos teria coragem de demitir o D'Alessandro. E explico. O D'Alessandro, para o Barcelos, seria a peça-chave para convencer o Abel. Quando ele demite o Mazuco, o D'Alessandro pede a sua saída, por tudo isso que tu colocou. Talvez internamente ele já vinha percebendo que estava sendo esvaziado, que não teria ambiente. Dentro desse tabuleiro, nesse jogo de xadrez, o Barcelos perde o seu principal expoente para a permanência do Abel. Quem convence o Abel agora? Tu já não tem Mazuco, tu já não tem D'Alessandro. Tudo bem, gente, o Mazuco não é relevante, concordo com o Bruno, mas para essas pessoas ele acabou se tornando. Mas o trabalho dele foi uma droga, né? Claro que então, foi, mas é que tu precisa, tu precisa entender que a saída dele e a forma como aconteceu desencadeia a saída do D'Alessandro, a chateação do Abel e talvez defina que o Abel não queira permanecer para o ano que vem. Então o D'Alessandro era uma peça-chave. Cara, faz parte do jogo. E aonde? Agora a gente vai, vamos assim, esse assunto meio que a gente está esgotando um assunto que é isso. Agora, então deixa eu pegar um ponto ainda desse assunto. Olha só, é que a gente está tratando aqui, pelo menos dando a entender, que o Mazuco então teria que ter ficado para o D'Alessandro ficar. Pois é. Não, só um pouquinho. Se o D'Alessandro só trabalha com o Mazuco, então os dois estão de serviços prestados e vão embora. Eu acho que não existe isso, gente. Mas a minha leitura... vou ficar com o Mazuco porque o D'Alessandro quer. A minha leitura é mais humana. Sendo que nem o trabalho do... Não, mas a gente está falando de profissionalismo. Não, é que a minha... Sendo que nem o trabalho do D'Alessandro foi bom, né? Bruno, a minha leitura é mais humana. O D'Alessandro, ele não colocaria como condição. O D'Alessandro gostaria de uma conversa. Ser construído, ter sido transparente. Vamos construir. Qual é o projeto? Bom, o projeto é o Abel como coordenador, a tua permanência como diretor esportivo e há uma ideia de não permanecer com o Mazuco. Por quê? Constrói. Da maneira como foi, o D'Alessandro ele se sente traído, porque, queira ou não queira, foi o cara que estava com ele nesse momento difícil, é comunicado, ele não é comunicado, se sente traído e pede demissão. Mas, e aí vai mais além. Onde vai a construção desse novo departamento de futebol? Muito mimimi. Da onde inicia... Não, eu concordo contigo. Mas da onde agora o presidente do clube ele toma decisão, acabou. Vamos pensar internacional a partir de agora. D'Alessandro tá fora, Mazuco tá fora e a chance do Abel tá fora também. Tá? Desse princípio, como se monta um novo departamento de futebol? Porque essa função de diretor de futebol, que eu fui o primeiro a executar ali, ele fica entre o executivo e o futebol, onde vai buscar esse cara que é o D'Alessandro? No mercado. O executivo de futebol, ok. E qual vai ser a função do Abel?
Para que? Onde vai ser o vice-presidente? Eu estou falando, a gente está dia 11 de dezembro. Nós estamos há 30 dias de iniciar o Gauchão, 45 dias do Brasileiro, e a gente não tem nem uma prospecção, um esqueleto de como vai ser montado o departamento de futebol. É isso que a gente está falando. E aí depois de tudo isso montado, você vai montar ainda treinador, jogadores, que para muitos aqui, eu já falei, eu defendo, muitos têm que ficar até pela saúde financeira do clube. E a gente não tem nada, partindo do zero. Quando se desmonta Mazuco, D'Alessandro, se tivesse um plano B para isso. Mas aí tu viu o quanto Mas aí a primeira Parece que é preocupação muito bagunçado. foi política, de tentar unir politicamente. Não, a primeira preocupação é o departamento de futebol, como a gente vai se montar esse departamento de futebol. Magrão, por isso que a saída do D'Alessandro derrubou o projeto do Barcelos de convencer o Abel. Quando o D'Alessandro pede demissão, ele perdeu o expoente. Ele perdeu o expoente para convencer o Abel. Agora ele não tem D'Alessandro, ao que tudo indica, ele não terá o Abel. E se ele não tem hoje o departamento de futebol, por óbvio, ele não vai ter comissão técnica e ele vai se atrasar. A saída do D'Alessandro para o Barcelos foi um golpe muito forte para ele conseguir garantir o Abel para 2026. O Gamba, é que eu acho que tem uma questão muito importante, tá? Eu tenho o máximo respeito pela figura do Abel, já pelo que ele fez como técnico lá em 2006, nas outras passagens pelo Inter. O que ele fez nesse ano, para mim, é sem precedente, não tem uma palavra para definir o que o Abel fez, coragem demais de assumir nesse momento, se colocar nesse processo que ele não estava inserido, poder ter uma mancha aí nessa sua história com o Internacional, e mesmo assim ele veio e conseguiu a missão de tirar o Inter do rebaixamento. Agora, eu acho que o Abel, ele precisa entender, até para ele mesmo, ele precisa ter essa resposta dentro dele. Se ele quer ajudar o Inter, se ele quer trabalhar para o Inter, se ele quer fazer parte da reconstrução do Inter, ou se ele quer trabalhar com o D'Alessandro. Porque não me parece que o Abel tem essa resposta ainda. Não tem a ver com o D'Alessandro isso. Desculpa, não tem a ver com o D'Alessandro. O que tem a ver com o Abel... Abel... Peraí, a gente está debatendo há 10 minutos aqui que o Abel não vai voltar por causa do D'Alessandro. Calma, não, cara. A gente está falando de... Não é D'Alessandro, calma. Estamos falando de pessoas de confiança. Isso. E o D'Alessandro se encaixa nisso. Era o cara Mas dele. se tiver uma pessoa de confiança, o Abel, o problema do Abel, eu trabalhei com o Abel, tipo assim, vocês entrevistam ele, eu vivi com ele, eu convivo com ele. Eu já saí para jantar, eu já tomei vinho com o Abel. O Abel é o cara do fio do bigode, de estar com pessoas do lado, de confiança. Nós, quem é do futebol, ele fica com pessoas de confiança. É isso que o Abel precisa. Não, se colocar, eu acho que faz sentido, tá? Também acho. Mas não então, é exatamente o nome da Alessandro Sim. Quer ver uma coisa? que vai deixar o Abel vir. Mas então se constrói outro nome de confiança. Por que o Abel está deixando vazar que ele ficou irritado com a demissão do D'Alessandro? O D'Alessandro fez um trabalho ruim, eu tô com o Bruno. O Mazuco e o D'Alessandro serem demitidos ou saírem do Inter não é nenhum absurdo. Então o presidente senta com o Abel e fala: ó, Abel, não deu para manter o D'Alessandro, não deu para manter o Mazuco, e a gente vai construir junto outros nomes que sejam alinhados com o que tu pensa sobre Gente, tem vários aspectos aí. Eu tô com sonda nessa aí. Tem. Por Quer ver uma exemplo, coisa? o Bolívar não poderia ser um bom nome? Quer ver uma coisa? Daqui a Volta- pouco volta- pega um outro ídolo da Mas a confiança gente do tá Abel. pegando, tem que pegar um ídolo que tenha... Perfil. Não é escudo perfil por escudo, né? do mercado. Não é escudo por O escudo. D'Alessandro, ele trabalhou no Cruzeiro, ele Tinha perfil. tinha perfil. Quer ver uma coisa? Tem uma coisa